Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no programa o músico Toninho Gizzi, que, entre diversos trabalhos, foi o cantor da música tema de Black Kamen Rider, famosa série de tokusatsu exibida lá na finada TV Manchete, que eu tenho certeza que muitos de vocês assistiram e escutaram essa música. Toninho, tudo bem contigo? Graças a Deus, sempre muito bem. Opa, grande prazer ter você aqui. E, cara, é aquela coisa que eu acho que você já ouviu 1 milhão de vezes, né? Você fez parte da nossa infância. É verdade. Temos uma tradição aqui nesse podcast, que é o seguinte, a galera que nos escuta é um bando de nerd. E eles querem aumentar assim, o seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja filmes, livros, qualquer coisa que você queira indicar pro pessoal aí que tá nos escutando. Eu não sou bom nisso. Eu executo, canto, toco, faço meus shows. E isso aí, o que eu poderia indicar? Eu poderia indicar YouTube, né, obviamente. YouTube tem várias bandas. Eu, apesar de ser conhecido como roqueiro, né, tipo assim, banda de rock e tal, eu sou um músico teoricamente versátil, porque eu comecei na minha cidade. Quando era menina, minha vizinha, eu acordava com o barulho do rádio dela. E eu digo barulho porque era alto demais, né? A Mila, ela tocava cravo, craveiro, Tonico Tinoco, cravo e cravinho, sabe, Zilo. Então eu ouvi muita música sertaneja. E eu, assim, tipo, uma das coisas que eu gosto de fazer, aqui perto da minha casa, eu moro no Jabaquara, aqui em São Paulo, né? Aqui perto da minha casa tem um asilo de velhinhas, só de mulheres, né? Tem, assim, eu participo desse asilo desde 1989. Então, eu tinha um grupo lá que eu cantava lá com elas, aquelas músicas, Maringá, Maringá, depois que tu partiste, aqui ficou tão triste, eu passei a imaginar, sabe? Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Então, eu tenho um repertório assim, específico para elas, né? E, então, quer dizer, a minha ex-sogra, ela fala assim, esse é o Gizzi, ele é roqueiro. Daí eu digo, Leninha, não faça isso, Leninha, eu sou roqueiro, sim, por vivo de rock and roll, né? O rock and roll faz parte da minha profissão. Agora, eu sou músico, eu sou versátil. Coisas, por exemplo, assim, eu fiz muitos comerciais, né, na década de 80, eu fiz, tipo assim, é isso aí, não tem sabor como esse aqui, é demais, refresca muito, muito mais, é demais, para ser de logo resistir, é isso aí, Coca-Cola é isso aí. Nossa, eu fiz mais de 300 vídeos, jingles na época, jingles, trilhas, spot, né? E uma das coisas que eu fiz, porque eu fui trabalhar num estúdio que me contratou, eu trabalhava num estúdio que era famoso, né, um pessoal que tinha grana, né? A dona da CCE, na época, a dona Vilas Boas. Clássica. Então, ela chegou para mim e falou assim, Gizzi, eu abri um estúdio da Consolação e queria contratar você. Daí, entre as coisas que eu fiz lá, fiz vários jingles lá na época, né? E daí uma das coisas que eu fiz, eles casualmente, assim, porque eles tinham grana, né? Dinheiro chama dinheiro, eles fizeram amizade com o Nelson Pereira dos Santos, que é um diretor de cinema, um cineasta famoso, que fez Macunaíma, fez Rio 40 Graus. E daí, o que aconteceu? Eles me chamaram para ter uma reunião com o Nelson Pereira dos Santos e acabei fazendo a trilha sonora do filme do Milionário Zé Rico. Né? Caraca. Milionário Zé Rico. Se for lá assistir o filme, você vai achar no YouTube, vai achar por aí, né? Estrada da Vida. Esse filme ficou famoso. Só para eu até comento com os amigos meus que nessa época aí
Esse vídeo do filme vendeu 5 milhões de cópias na China. Você acredita? Eu acho que foi. Nossa, Deve ter muita tido coisa. legenda, deve ter tido tudo em chinês. E na mesma época, o Papa, acho que era o Papa João 20, Papa João Paulo, né? Eu acho. Bom, Nessa época, provavelmente era o João Paulo. João Paulo II, eu acho que é ele. Ele veio para Aparecida do Norte, né? Para a cidade de Aparecida. E daí o Milionários Ricos, eles resolveram fazer uma homenagem ao Papa e eles compuseram uma música falando sobre o Papa e eu também fiz o arranjo dessa música, entendeu? Então com harpa, com mariachi, sabe? Foi bem legal. Foi uma coisa que eles eram viciados em feijão tropeiro, arroz carreteiro. Quando a gente passou 6 meses juntos, todos os dias, por causa da gravação da trilha sonora, né? E a gente acabava, a gente saía para comer. Então a gente já ia comer feijão tropeiro, arroz. Era sempre a mesma coisa. Mas foi legal, foi bem legal. E acabei fazendo, na época não tinha CD ainda, né, DVD, essas coisas, eu acabei fazendo o arranjo de 2 Vinícius deles, né? Assim, um em seguida do outro. Músicas, composições inéditas, foi bem legal. E versatilidade, como você mesmo mencionou, né? Você se provou ser uma pessoa bem versátil, fazendo de tudo isso aí, desde comercial até trilha sonora para filme de dupla sertaneja, né? Embora você tenha também essa raiz do rock, né? Que você toca muito, bastante rock and roll, você também. Eu vou chegar lá na parte das músicas de Tokusatsu, do Anime Voices, mas quando foi que a música você entrou na sua vida ao ponto de você falar assim, eu quero algum dia poder trabalhar com isso? Bem, eu sou natural de Itapetininga, no interior do estado, né? Fica no sul do estado de São Paulo. Uhum. E meu pai era ferroviário na época, e a gente morava lá em Itapetininga, daí ele recebeu uma proposta para vir trabalhar em São Paulo, para morar em São Paulo. Daí a Uhum. família toda mudou para cá, né, em janeiro de 70, de 64, janeiro de 64. Eu tinha, Certo. eu tinha 17 anos. E por janeiro de 64. Imagina assim, eu mudei, eu faço aniversário dia 28 de janeiro. E a gente mudou no dia 27 de janeiro. Então, quer Você dizer, faz 2 dias antes de mim. eu já acordei no dia do meu aniversário aqui em São Paulo. Porque eu viajei, né? Daí Uhum. dormi na noite do dia 27 para o dia 28, acordei no dia do meu aniversário. Daí, como presente de aniversário, aconteceu uma coisa muito estranha, porque foi dia 28. Imagina assim, 15 dias depois, isso tudo para responder por que eu virei músico, né? Fica à vontade. Então, o meu sonho na época, quando a gente mudou para São Paulo, eu gostava muito de desenhar, né? Então eu queria ser desenhista mecânico, queria fazer desenho da área de aviação comercial, eu queria ser piloto de avião, sabe? Mas o meu barato era fazer desenho mecânico, queria fazer tudo isso daí. E pretendia fazer curso, tipo, estudar e entrar de repente numa faculdade, sei lá, lá na ITA, né? A ITA é sobre aviação, né? Em São Bernardo, São José dos Campos. E daí acontece que 15 dias depois, lá pelo dia 12 de fevereiro, começou a tocar uma música no rádio. E minha irmã falou: Toninho, tá tocando aquela música. E eu estava na rua, né, ali na calçada. Caipira, estava chegando ali, conhecendo o pessoal, o bairro, né? E ela, Toninho, vem cá. Daí eu subi a escada correndo e ela ouvi. E daí eu não sabia quem era, né? Mas daí passou, tocou uma vez, 2 vezes e tal. E daí um dia eu estava indo lá no Cine Paissandu, que é no centro da cidade, eu vi um cartaz assim na parede, 4 cabeludos, né, assim, tipo assim, olha, o que é isso? Beatles, né? Hum. Daí eu falei, Beatles? Nossa. Daí eu descobri que eram eles que cantavam. Oh yeah, tell you something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Eu falei, meu Deus, joguei fora tudo que eu pensava. Que aviação, que nada. Eu quero ser músico, eu quero tocar música dos Beatles. E daí fui indo. Chegou uma hora que eu abandonei os estudos, porque não dava para conciliar trabalhar em boate, e chegar tarde, e daí tinha que dormir, não dava. Né? Sim. Meu pai até ficou bravo comigo na época, ele falou assim, Toninho, você não pode fazer isso,
música não dá dinheiro, música não vai te levar a lugar nenhum. E é verdade, a música nunca me deixou rico, né? Isso é um fato. Mas tem muita gente que fica rico com música, né? Sim, sim. Agora, no meu caso, particularmente assim, eu tenho um grande amigo meu que na época a gente estudava juntos, estudávamos juntos, e daí a gente acabou fazendo amizade, a gente acabou fazendo uma dupla cantando música dos Beatles, né? E a gente Uhum. foi indo, daí ele acabou seguindo estudos, né? Ele virou professor da FGV, diretor de RH, depois ele foi vice-presidente da American Express, vice-presidente da Johnson Johnson. Daí um dia a TV Bandeirantes resolveu fazer uma entrevista com ele no Piu Piu, que é um bar renomado aqui, né? Bar de rock and roll que tem ali no Bexiga. Né? E daí a gente foi para lá, né? Ele foi, a gente ia tocar lá, né? Mas a gente chegou antes porque ele marcou a entrevista. Não, o pessoal vai vir aqui fazer uma entrevista, depois a gente toca mais tarde. Né? Então a gente chegou lá, tipo 6 da tarde, a gente ia começar a tocar às 9, sei lá, e fazia a entrevista, jantava por ali e depois tocava. Daí a entrevistadora falou para o Jorge, ô Jorge, o senhor, no caso, sei lá, acho que ela se dirigiu a ele como senhor, o senhor é vice-presidente da American Express, e a gente está fazendo uma matéria esses dias aí de pessoas, executivos que têm um hobby. Então, o senhor vive do RH, na American Express, mas o senhor gosta de tocar e cantar, né? Daí ele falou, eu gosto. Então, esse daqui é o meu Guiz, meu parceiro, a gente tem uma dupla e a gente vai tocar logo mais aí. Então, daí ela começou a entrevistar, daí ela virou para mim, antes de chegar, assim, ela perguntou assim, o senhor, além da música, o senhor também é empresário? Uhum. Porque é típico e normal, desde aquela época, talvez desde antes, as pessoas falam, o senhor é músico, mas vive de quê? Falam a mesma coisa com o professor também, né? Já chegaram pro professor, você só dá aula ou você também trabalha? Exatamente. E daí eu falei para ela, eu sou uma pessoa ligada, conectada ao mundo, eu compro jornal, eu leio jornais, eu estou sempre por dentro, ouço rádio desde moleque, né? E é verdade, sempre gostei de ouvir rádio. Daí eu falei para ela, coincidentemente, essa semana foi feita uma pesquisa mundial que em nosso planeta Terra, somente, imagina, nesse mundo todo, os adultos, os trabalhadores, que neste nosso planeta, somente 3%, 3% das pessoas vivem do que gostam. Daí eu falei para ela, eu sou uma delas. Caraca, Acabei com ela. privilégio, né? Pô, Poxa, total. Mas cara, aí, você é de São José do Rio Preto ou não? eu sou de Guarulhos, Guarulhos, São Paulo. É porque eu tenho um time de tokusatsu, amigos meus, são de São José do Rio Preto, inclusive o meu maior amigo lá dessa turma toda, ele é inspetor de alunos de uma escola municipal lá e ele fala as mesmas coisas que você falou de professor e tal, que é duro controlar, Uhum. mas é o mal barato. Mas É, então, já expliquei, né, por que eu virei músico. Por causa dos Beatles. Com o maior a, prazer, claro. é a referência, né? Tipo, tudo parte a partir de E, uma referência. e eu, assim, porque eu gostava muito dos Beatles, né? Eu era, eu era fã do Paul McCartney. E ele tocava contrabaixo e cantava. E esse privilégio eu tenho de dizer que eu tenho vários amigos que endossam o que eu vou falar. Naquela época, todos os músicos das boates, as bandas, que não é, na época não era banda, né? Era conjunto, né? Todos Uhum. os conjuntos da época sempre tocavam Beatles ou Rolling Stones, né? A maioria tocava Beatles, mas eu já gostava de Beatles e Rolling Stones. Daí todo mundo fala, você não pode, você tem que gostar de um ou do outro. Fala, para quê? Eu gosto dos dois, obrigado por quê? Não é? Mas eu era, imagina, nesse universo das boates, dos vários conjuntos, eu era o único contrabaixista que tocava e cantava. Ninguém cantava, nenhum baixista cantava. Né?
E Então, pelo pouco que eu entendo de música, tocar um instrumento e se concentrar ao mesmo tempo para tocar é uma tarefa bem difícil. mas guitarra é mais fácil, porque você não. Todo mundo pega um violão e já sai tocando, vai na festinha e tal. Agora, contrabaixo, não, você tem que misturar Uhum. ritmo, harmonia, afinação, interpretação. Né? Então, é tudo ali, você não pode vacilar. E daí, na época, eu conheci um guitarrista que ele era fã de um outro baixista, né? Na época, que era um baixista que estava chegando no pedaço e que ele vivia em Santos. E ele veio para São Paulo e daí ele tocava numa banda, que era uma banda também de rock and roll clássico, né? E daí esse meu amigo também cantava. E a gente ficou amigo, muito amigo, porque eu cantava e ele também, nós éramos os dois únicos. Né? Daí a gente foi para uma boate, que era uma boate na época de sapatão, né? Que no caso depois virou LGBT. Uhum. E lá tinha a tal da Pipoca. A Pipoca era a dona da boate, né? E, e ela, tipo assim, tinha rock and roll, né? E lá você não podia olhar para as mulheres, porque senão você levava uma navalhada, sabe? Era gilete para tudo quanto é lado. Então, a gente ia lá para tocar. E daí, um belo dia, esse meu amigo que tocava contrabaixo falou, vamos lá está tendo rock and roll hoje. A gente foi lá. Daí tinha uma banda tocando lá, e tinha um guitarrista lá, tipo assim, que ele era o deus da época, né? Nossa, ele é o deus. Ninguém toca como ele, sabe? Que era o Aristeu. Digo assim, era porque ele faleceu agora na época da pandemia, mas faleceu não pela pandemia, faleceu, teve uns problemas lá, AVC, alguma coisa assim. Mas amigão meu, virou muito amigo meu. Mas nessa noite o Aristeu estava tocando lá, e eu cheguei junto com esse baixista, que o apelido dele era Pancho, né, o Zé Carlos, o apelido dele Pancho, e o Pancho, sempre que ia lá, dava canja. Né? O Aristeu tocando guitarra e o Pancho tocava contrabaixo. Daí o Pancho, o Aristeu falou, o Pancho, toca comigo aqui, vem dar uma canja, né? Porque o Aristeu queria canja com músicos bons. Daí o Zé Carlos falou, não. Hoje você vai deixar meu amigo aqui tocar. Não, eu não vou tocar, não conheço, não sei quem é. Porra, eu estou te indicando. Pode botar, bota fé em mim. Ele é relutante, sabe? Uhum. Ficou relutante. Ah, tá bom, vai, pega o contrabaixo aí. Deixa o. Como é seu nome? Guise. Deixa o Guise pegar o instrumento aí. Cara, e eles tocaram uma música dos Beatles chamada You Can Do That. Todos os baixistas da época faziam assim, ó, vou tentar explicar. Tem, dem, tem, dem, 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 tem, dem, 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 dem. Era essa linha. Todo mundo fazia isso. E ele começou a tocar e ele achou que eu iria fazer isso, porque todo mundo fazia. E eu fiz tem, tum, dem, dum, bem, tum, dem, tum, dem, dum. Ele olhou para mim e falou assim, eu vi que ele quase chorou, se sorriu assim, falou assim, tipo, o que é isso? O que esse cara está fazendo? Aí, quando acabou a música, ele falou, como é que é o seu nome mesmo? Guise. Ele falou, Guise, daqui para frente você vai tocar comigo. Eu Ganhou virei, o cara na hora ali. eu virei assim, arranjei emprego na. Pô, eu ia tocar com o melhor guitarrista da noite, cara. Pô, E que daí a gente legal, ficou cara. muito amigo. E daí, graças a ele, a gente começou a tocar. Ele foi chamado para gravar o disco do Erasmo Carlos, né? O Erasmo Carlos, Jovem Guarda na época. Daí falou: não, eu estou precisando de um guitarrista. Assim, tem o tal do Aristeu aí. Daí o Aristeu foi lá e gravou o Sentado à Beira do Caminho. Né? E daí, Sentado à Beira do Caminho fez um sucesso incrível. Daí o Erasmo, o Chiquinho de Moraes, que era o maestro na época, e o pessoal da gravadora, a Fermata, né, falou assim, ó, vamos fazer um LP. Já, eu vou aproveitar o Sentado à Beira do Caminho, vamos fazer um Erasmo e os Tremendões, porque a banda do Erasmo chamava-se Os Tremendões. E daí o Aristeu falou, tá bom, eu gravo. Mas só gravo se o Guise fizer contrabaixo. Se o Guise não vier, não toco. Já era, e ganhou o cara ali na hora. Tipo boicote. Ou ele toca, ou eu pode me esquecer, arranja outro. Aí os caras falam, tá bom, chama o Guise. Porra,
Daí a gente tocou. Cara, e daí eu ia sair na casa do Erasmo, porque o Erasmo dizia assim, o Oristeu morava lá na Penha, do outro lado da cidade, e eu morava, assim, tipo, mais acessivelmente perto do Erasmo. Então eu passava finais de semana na casa do Erasmo, sabe? E daí praticamente eu fiz todos os arranjos da base do Erasmo, né? Daí a gente chegou lá, tocou, daí eu passava para todo mundo, a gente vai fazer assim, vai fazer assim, né? Não tinha, ninguém sabia ler música. Daí a gente ensaiou. Daí o pai do Cazuza, né? O pai do Cazuza era o produtor do disco. O pai do Cazuza, modesta parte, chegou para mim e falou: Menino, você é muito talentoso. Olha, me procura lá na Fermato que eu quero gravar um disco só com você, um disco seu. Entendeu? Caraca. Daí eu falei, opa, vamos procurar. Mas daí nunca deu certo. Depois ele mudou para o Rio. E daí ficou aquela confusão. E daí acabamos, até hoje, não gravamos. Né? Ele acabou falecendo, ele virou diretor da Som Livre. Então, mas, independentemente, com esse lance de Erasmo Carlos, daí eu resolvi, tipo assim, não queria mais morar no Brasil. Meu sonho era morar em Los Angeles, né? Daí eu consegui, vendi meus instrumentos e fui para Los Angeles. Fui lá para Los Angeles, saí de São Paulo, aí morei 1 ano em Los Angeles. E daí meu filho já tinha nascido aqui no Brasil, falei, pô, eu tenho que voltar, né? Não posso deixar minha esposa sozinha, ela sem, cuidando do menino. Eu voltei. Uhum. Eu voltei no sábado, e na segunda-feira eu liguei para um amigo meu, e esse amigo meu comentou com o Norival, que era o baterista daquela banda que o Zé Carlos, meu amigo, Punch, tocava. E Certo. esse cara, esse batera, estava tocando com quem? Com o Roberto Carlos. Tá? Nossa. Daí ele falou assim, o Guizzi está aí, né? Falou para o Roberto. Porque o Paulo César, que era o baixista do Roberto, que era do Renato Blue Caps, falou assim, eu não quero mais tocar com o Roberto. E saiu fora. E daí, pô, precisamos arranjar alguém. Né? Daí eu fui tocar. Cheguei em casa, telefonema, Marcos Lázaro. Ligar para Marcos Lázaro. Pô, Marcos Lázaro era o poderoso na época, o empresário poderoso, né? Nossa, Marcos Lázaro quer falar comigo? É para o senhor ir lá no escritório dele na Avenida Angélica. Fui lá no escritório, cheguei lá, a menina que me atendeu falou, ó, para a gente não entrar muito em detalhe, amanhã o senhor vai para o aeroporto de Congonhas, vai lá, tem uma passagem lá no seu nome. Poxa, falei, tá bom. Cheguei no dia seguinte, fui lá, sabe onde foi parar? No Canecão, lá no Rio de Janeiro, para ensaiar com quem? Com o Roberto Carlos e Orquestra. Fez algum daqueles especiais com o Roberto Carlos? Tipo... Não, porque depois eu saí da banda depois de uns tempos, porque eu sofri um acidente com as mãos, e daí eu fiquei praticamente 1 ano sem poder tocar. Daí eu tive que sair, não teve jeito. Daí, por outro lado, eu voltei, né? Quando eu voltei a tocar, e eu já gravava bastante discos, né? Daí eu falei com o produtor, que era amigo meu, falei assim, ó, eu não quero mais fazer participação em coral, não quero mais ser músico, nada. Daqui para frente você só me chama se for para fazer arranjo. Daí eu comecei a fazer arranjo de discos, assim, de músicas populares, né? Daí comecei a ganhar dinheiro, tal e coisa, e depois acabei virando, caí na área da propaganda, acabei fazendo o Milionários é Rico, e vivo disso até hoje, assim, tipo, já não vivo mais de propaganda. Mas isso deu uma impulsão muito grande em termos de, graças a Deus, como eu digo sempre, essa minha casa, que é onde eu moro, essa casa eu comprei a casa graças à propaganda, porque eu ganhei muito dinheiro na época. Né? Eu comprei essa casa, e não só esse detalhe, eu digo para todo mundo que vem me visitar, qualquer canto, lugar dessa casa, o que quer que você olhe, para uma lanterna, uma guitarra, um microfone, um prato de comida, um armário, tudo que você está vendo aqui foi comprado com dinheiro de música. Nada nessa casa não é dinheiro de música. Entendeu? A não ser o presente que eu ganho de alguém. Né? Mas todo o dinheiro meu dinheiro abençoado, comprei tudo aqui. Ó. Tudo que tem aqui nessa casa, até essa bicicleta ergométrica que está aqui atrás. Entendeu? É isso aí. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Alfredo. Você está ouvindo Spidercast.
o podcast de cultura geek. Primeiramente, você trabalhou na parte de propaganda, fazendo muito comercial que ficou emblemático aqui no Brasil, que a galera com certeza lembra até hoje e que deve comentar contigo até hoje, né? Que fala, pô, eu assisti esse comercial quando eu era pequeno. Você já deve ter tido esse tipo de experiência também, né? E também a questão da música. A gente sabe que viver de arte aqui no Brasil, de uma maneira geral, é bem difícil, é bem complicado. Então, você ter essa oportunidade de poder falar, pô, tudo que eu comprei hoje foi por causa da música, é realmente uma vitória gigantesca. Então, mas dando sequência a esse papo da propaganda de tal, teve uma época, né, que eu trabalhava nesse estúdio aí que eu te falei, que eu ganhei muito dinheiro. Eu, assim, tipo, na Globo, na época, as novelas, que tinham a novela das 8, que era famosa, a novela das 8 naquela época era às 8, né? Sim. Mas a novela das 8, intervalos de 5 minutos. Nos intervalos de 5 minutos, geralmente tinha 2 propagandas que eu tinha feito. Normalmente. Uhum. E, normalmente, também aparecia eu cantando 1 ou 2 músicas em cada intervalo. Então, minha voz foi ficando muito conhecida. E esse meu amigo Jorge, que eu te falei, esse meu amigo Jorge, ele falou assim, eu falei para ele um dia, falei, pô, Jorge, eu tenho minha produtora, porque eu saí daquela produtora e fiz a minha produtora, né? Daí eu tenho minha produtora e agora o pessoal está pedindo para eu cantar para eles, porque minha voz é conhecida, né? Daí eu falei, não, se os caras querem minha voz, eles que me deem o trabalho, né? Exato. Daí o Jorge, que era um cara RH, né? Sabia tudo de colocação de emprego, essas coisas, né? Falou assim para mim, Guizzi, larga a mão de ser bobo. Ó, pensa assim, você quando faz um trabalho seu, imagina assim, você está fazendo uma pizza, né? E daí aquela pizza você come, se divide com quem você quiser, tal coisa. Agora, se o cara que está sentado à mesa ao lado te oferecer um pedaço de pizza, pega um pedaço da pizza dele também. Com certeza. Você entendeu? Daí, nessas e outras, isso daí começou em 80, comecei a fazer propaganda assim, em 74. Mas assim que eu comecei para valer mesmo, ganhar dinheiro, foi em 80. Né? 78, 79, 80, 81, 82, foi nessa fase. Depois eu abri minha produtora, ganhei assim, mais 10 anos assim, de muita grana, né? E minha voz, como eu disse, ficou muito conhecida na época. Daí aconteceu que o Chiquinho Rodrigues, já falecido, ele era também como eu, ele fazia maestro, ele era maestro, compositor, arranjador, e ele fazia as propagandas, né, também. Ele trabalhava no estúdio que se chamava, esqueci o nome do estúdio agora, mas era um estúdio que era aqui em São Paulo, lá no bairro de Pinheiros, né, na rua Cunha Gago. Daí ele falou, Guizzi, aqui é o Chiquinho. Ele me ligou, né? Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Fala, Chiquinho, dá para você vir aqui amanhã? Eu tenho um negócio para você gravar aqui. E quando você vai gravar multicanal, né, você não tem que saber a música, né? O cara fala assim, vamos fazer primeiro, que nem colcha de retalho. Ó, Vai uma partezinha, depois outra, né? Exatamente. Vamos gravar essa primeira frase aqui? Espera um pouquinho, toca de novo para eu ver. Não, acho que eu estou cantando errado. Deixa eu ouvir de novo. Pronto, matou, vamos fazer essa. Tá valendo. Agora vamos para a segunda parte. E assim por diante. E acabava gravando, né? E o Chiquinho falou assim para mim, ó, essa letra não é minha, me passaram essa letra, a agência passou essa letra aí, nós estamos num trabalho novo, e põe sua voz aí. Foi em 92, 1992. Daí eu peguei, ele pôs a música, né, assim, tipo, a música estava em japonês, né? Ele falou, a letra em português é essa daí. Moto que voa e flutua, da lua ao arranha-céu. Começou porque minha voz era conhecida. Então o Chiquinho falou, vem aqui ganhar um cachê, vem aqui cantar. Isso foi em 92. Daí, cara, gravei o disco todo, depois gravei um segundo disco. Eu gravei muita coisa nessa fase aí do
do Kamen Rider, né? Isso em 92. E como essa minha banda de rock existe até hoje, a gente tocou muito no interior, né? A gente tocava muito em Jundiaí e tocava muito em Campinas, né? E lá em Campinas a gente tocava num bar chamado Cartoon, que a gente colocava 1.200 pessoas lá todos os sábados. Todos os sábados, e ganhávamos bem. Imagina o cachê da gente, na época era $3.200, $3.600. Nossa, isso na época ainda era E, muito dinheiro. e era um quarteto, né? E eles vinham buscar a gente aqui em São Paulo, levava, trazia de volta. Eles não precisavam nem se preocupar em dirigir, né? Vinham a peru buscar a gente. Em Jundiaí a gente já ia com carro próprio, mas também, em Jundiaí, tinha noite que eu ganhava $4.500, acredito nisso. E a gente tocava num bar aqui em São Paulo, chamado Charles Eder, na época, e a gente ganhava $2.400 toda quinta-feira. Tá? Então, a gente começou a tocar aqui, tocar ali, e daí nessa brincadeira, em 2000, mais ou menos, em 99, 2000, já fazia 8 anos que eu estava tocando com a minha banda começou em 82. Aliás, não, minha banda foi em 82, mas assim, tipo, para valer mesmo foi a partir de quando eu comecei a tocar no Charles Edward, que eu te falei, que foi em 96. Esse bar aí, ele existe até hoje, né? De vez em quando eu escuto falar dele. Ah, existe ainda, existe, e está no mesmo lugar. Né? Só mudou assim, tipo, saiu da avenida principal e foi para uma travessa, porque na avenida principal é proibido estacionar. Então, Sim. Então, e o Charles Edward, a gente começou a tocar lá às quintas-feiras. Daí o pessoal da Bolsa de Valores, porque o dono de lá, o Kiko, ele até hoje ele é corretor da Bolsa de Valores, ele tem uma corretora. Então ia muito cara lá, né, trabalhava assim, corretor. Eles acabaram ficando fãs da banda. Daí o Luiz Scarpelli, e o Bruno, e o Valdir, 3 amigos corretores, chegaram e falaram: Guizzi, senta aqui com a gente, vamos conversar. Então, ele falou assim: vamos lá, o que é? Ele falou: nós estamos querendo abrir uma casa em Campinas, né? E nessa casa em Campinas, a gente quer levar a tua banda, né? Foi daí, em 98, em setembro de 98, vai fazer esse mês agora, né? Foi em setembro de 98 que a gente começou a tocar nesse Cartoon. Cara, mas a gente arrebentou. O bar lotava. E tínhamos, na época, não era o Wilson, era Gilson. O Gilson era o técnico de som do bar e também tocava a parte do intervalo, ele era o DJ, né? Ele era técnico e também DJ. Daí ele saiu e entrou no lugar dele o Marcos Ferrari. Daí o Marcos Ferrari começou a fazer, então, isso daí mais ou menos já 2000, né? Daí um dia o Marcos Ferrari falou assim para mim: o Guizzi, você cantou uma música de um tema japonês? Eu falei: por que você está falando disso? Ele falou: não, eu ouvi falar. Eu falei: do que é? Ele falou: não, tal do Kamen Rider. Eu falei: nossa. Ele falou: procura na internet que você vai achar. Cara, eu descobri que eu era famoso da Bahia. Tinha um cara lá, um seguidor meu, que o cara ele tinha uma página lá falando sobre Guizzi. Se você procurar só Guizzi, você vai encontrar várias páginas assim no Brasil, assim, tipo desses fãs aí, né? Eu sei que, tipo, quando eu fui procurar você a primeira vez, eu procurei no Instagram, eu vi um monte de perfil seu. Né? Os perfis foram coisas assim, acidentes, né? Porque eu comprei um celular, daí tinha que abrir, fazer o Instagram. Quando eu mudei de celular, daí não, aquele lá não serve mais, tem que fazer outro. Eu acabei fazendo uns 3 perfis e atualmente eu estou com o 4º perfil e esse é o único e é o atual e já estou com ele já faz 3, 4, 5 anos. Já, perfeito. Então agora é esse oficial mesmo, né? E essa música do Kamen Rider, pelo que você contou, você gravou uma vez, né? Era um trabalho e na época, né, você não tinha a dimensão do que seria isso, do que isso iria se tornar depois, né? E aí foi por causa desse rapaz que chegou pra você e perguntou desse tema japonês que você gravou, que você foi ter uma ideia do que realmente representava isso? Daí eu tive noção da repercussão. Vocês conhecem lá o
O John Kleber. Conheço. Então, John Kleber, John Souza, né? Então, o nerd, né? O Zillion Nerd. Ele que é o meu amigão. Ele, né? Ele era seguidor da TV Manchete, como você também, né? E ele dizia assim para mim, ô, seu Guiz, professor, pô, meu, você precisa gravar umas coisas do Kamen Rider. Eu falei assim, mas como isso? Eu falei, não, pô, nós temos um grupo aqui que nós somos fãs, seguidores da TV Manchete, e nós temos um canal de Tokusatsu, seguidores da Rede Manchete. Né? Então, pô, você precisa gravar uma entrevista com a gente, precisa falar com a gente, precisa, sabe? E acabou, eu falei para ele, não, pode achar que qualquer hora eu faço, e fui deixando para lá, sabe? Fui banho-maria, fui levando para lá, até uma hora que ele falou, ô, vou falar sério? Pô, você tem um montão de fãs. Conclusão, o Facebook não deixa a gente ter mais que 5 mil adicionados, né? Sim. Então, eu sempre tive esse tipo, quando chegava nos 5 mil, hoje eu estou com 4.900. Até 4.700 eu tolero. Depois eu tenho que dar um jeito de ir limpando. E Sim. daí, com esse lance de Tokusatsu, imagina assim, no universo Facebook, 5 mil pessoas, pelo menos 1.000 pessoas estão ali por causa do Tokusatsu. Entendeu? Uhum. Né? Nossa, eu tenho fãs, porque eu gravei também o Flashman, né? E gravei também em espanhol, né? Porque como eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi a falar o mexicanês. Né? Uhum. E daí o pessoal dos estúdios falaram assim, pô, Guizinho, lá desse próprio Chiquinho, meu amigo, falou assim, pô, vamos gravar a versão em espanhol para América Latina? Especificamente na época era para Colômbia, alguma coisa assim. Daí eu gravei lá o Freshman o espanhol, né? E daí, cara, lá nas galáxias, não sei das coisas lá, cara, daí, pô, bombou, cara. Daí, pô, arranjei 1 milhão de fãs também, assim, tudo da língua espanhola ainda, o pessoal hispano, né? Uhum. Então, eu tenho muitos fãs. Eu tenho uma mulher que ela é apaixonada por mim, ela é uma colombiana, uma coroa bonita, mas, pô, ela mora lá e ela fica no WhatsApp pegando meu pé, eu tenho que fugir. Por que eu vou conversar com uma mulher que com certeza não vai ter retorno, assim, tipo, a gente não vai se cruzar, não vai, não Tá tem. muito longe. Não, eu não, fica fora de questão, né? E outra coisa, eu estou sossegado em termos de. Estou viúvo, mas estou tranquilo. Né? Todo esse lance de você cantar essa música do Kamen Rider, né? E ter essa repercussão que teve, e de a galera lembrar até hoje disso, né? Porque foi uma versão muito marcante. Chegou o Anime Voices disso aí, né? Que é o projeto lá que tem o Anísio Melo Júnior. O Anísio já veio aqui também, já bati um papo com ele. Eu queria saber como surgiu esse convite para você entrar no Anime Voice. Marcelo Ginari, conhece? Já ouvi falar. Então, Marcelo Ginari foi quem criou o Anime Voice. Né? Ele é carioca, mora ali em Copacabana, garotão, deve ter sua idade, fã de Tokusatsu. Daí ele sabia. O Anísio, ele é contrabaixista, né? Isso. O Anísio chegou a tocar na minha banda uma época, né? Ele chegou a tocar na minha banda e ele teve um estúdiozinho próprio na casa dele lá, né? Uhum. Então, Guizzi veio aqui, tem que gravar uns lances assim e tal. Mas era tudo na linha de Tokusatsu. Daí eu fui lá, daí começou a pintar lances de Jiraiya, Kuga, né? Kuga, todo esse pessoal todo, né? Jasper não, como é que era? Jiraiya. Teve Jaspion, teve Giban. Giban. O Giban queria me lembrar. Então, o Jiraiya e Giban que eu nem conhecia, né? Mas daí fui me entrosando. Então, daí, esse sexteto, né? Virou um sexteto. Era o Marcelo, né? O Marcelo, inclusive, ele falava assim: ó, eu só estou aqui fazendo figuração, porque não deixa minha voz aparecer, não, porque eu sou desafinado. Mas ele queria fazer parte, né? Tá no palco, né?
no show, né? Então, e ele é legal, porque através dele a gente foi tocar na Bahia, foi tocar no Espírito Santo, e foi tocar também lá em Manaus. Né? Manaus não, onde a gente foi tocar? Ceará, foi para o Ceará. Então, quer dizer, tudo assim. Na época, até teve um pessoal lá do Maranhão, que era fã da gente, que foi assistir a gente no Ceará, falou: nossa, vocês têm que vir para cá. E a gente acabou nunca indo. Né? Mas o Marcelo ele era bom assim, de contato para fazer os esquemas. Né? E daí o Marcelo chamou o Frank Júnior, né? o Frank Henrique, né? Daí chamou também esqueci o nome do rapaz lá. Teve o Ricardo Fábio também? Não, o Ricardo Fábio, eu acho que esse cara entrou depois que eu já tinha saído. Não, como é que era o nome do rapaz? Ele, tinha a Luciana, né? Que na época era a Luciana Saraiva, e era Ricardo também, mas não era esse Ricardo Fábio. Era Ricardo outra coisa. Esqueci o sobrenome dele. Mas era a Luciana e 5 homens, 5 marmanjos. Tá? Então, Anísio, esse Ricardo, o Frank, eu e o Ginari. Né? Então, a gente fez, foi divertido, gostei muito. Né? Até hoje eu guardo os playbacks, eu tenho os playbacks aqui. Meu sobrinho, na época, meu sobrinho é guitarrista também, eu falei: ô Luiz, vamos fazer uns playbacks aí para eles? E daí a gente fez uns playbacks assim, do Kamen Rider, né? E daí a gente chegou a gravar, daí a gente chegou a usar nos shows também. Né? Porque, em vez de copiar o original, fazer um igual, porém melhor, né? Com melhor qualidade sonora. Não é aquele playback vagabundinho, assim, que você não ouve a bateria, você não ouve o contrabaixo, e daí até aquelas vocais japonesas, ninguém entende nada. Então, mas é isso aí. E ainda falando desse projeto do Anime Voices, né? É porque, por um lado, você tem uma parte nostálgica, né? Que é as músicas que você tocou lá anteriormente. Só que você também tocou coisa nova, como você mesmo mencionou aí, né? E eu queria saber, né? Como foi, tipo, ter essa mistura de interpretar temas que você já conhecia e interpretar temas que antes não eram cantados por ti? Só entra como bagagem e como experiência. Porque dizer que acrescentou alguma coisa, não. Vocês conhecem o Diogo? Diogo. Depende. Diogo Kamamura, alguma coisa assim. Acho que eu já ouvi falar dele. Então, ele é Sato, né? Sato Produções, não é isso? Isso, Sato Produções, isso aí eu já ouvi muito falar. Então, o Sato, né, o japonês, ele detém todos os direitos autorais, né, desse pessoal todo. Então, algumas vezes o pessoal grava e daí o cara vai lá e restringe. Não libera, né? Então, os caras ficam usando cópia pirata, aquelas coisas, né? Agora, o Diogo, ele é amigo do Sato. Tá? Ele é japonês legítimo, não é Nisei, né? E ele entrou em contato comigo faz um ano e pouco, mais ou menos. Então, às vezes eu faço algum show com ele. Que daí ele faz o Black Kamen Rider, eu faço o Kamen Rider. Tá? E daí a gente andou fazendo alguns shows aí. Participou do Festival de Tokusatsu, lá em Osasco, que teve no começo do ano. Mas tá por aí. E o Diogo, eu acho que é Diogo Kamamura, Kawamura. Eu não lembro o sobrenome dele, mas o Diogo, ele, segundo o que eu sei, segundo ele falava, ele faz um menos de 2, 3 shows por semana. Né? Ele viaja, leva no carro dele, só vai ele, só em 4, ele dirigindo e mais 3 pessoas. No caso, vai uma mulher, né? Porque vai precisar de uma mulher para cantar, e eles já vão, e ele só leva playback, né? Então, eles só tocam em lugares assim que tem som. Mas deve ter. Mas tá aí, tá vivendo. O pessoal do Anime Voice também, às vezes, o Anísio mesmo, né? Ele tem facilidade de fazer os playbacks.
Então ele leva os playbacks, ele faz os shows dele também sozinho. Tá? Mas eu não. Até gostaria de estar trabalhando nessa área, porque eu acho mal barato, cara. Eu acho mal barato. Eu acho legal, porque eu sou uma pessoa conhecida que está restrito, porque não tem show. Né? Ah, eu queria ver se estão fazendo. Não tem. Não tem. Não tem empresário, não tem ninguém para dizer assim, para me motivar e falar, Guizzi, vamos fazer um show de 1h30. Você tem que aprender 25 músicas. Não, eu aprendo. Eu ensaio durante 2, 3 meses, daí vamos fazer um show, daí monta uma banda, ou faz tudo com playback, alguma coisa assim. Né? Mas, então, eu tenho certeza disso. Tá? Mas, digamos assim, que no momento está meio fora de cogitação. Mas, estou aí. De repente, não, de repente chega um maluco e fala, pô, Guiz, eu estava vendo no podcast lá do Alfredo, pô, onde você mora? Vamos conversar, entendeu? Daí rola alguma coisa assim, pode ser. Né? Daí eu vou botar Giz and Spider Band. Olha aí, tá vendo? Não, fica o convite aberto aí pra galera que estiver escutando. Se vocês têm algum envolvimento com produção musical, olha aí, a dica aí pra vocês. Vai bombar, hein? Se fizerem isso, dá certo. Com certeza vai dar certo. Mas, E vamos fazer sim. Pô, legal, eu curto essa ideia. Eu tenho, beleza. eu tenho uma grande amiga chamada Eliana, né? Eliane. A Eliane, ela é tecladista. E é o legal dela ser tecladista é que ela faz muito evento, né? Ela trabalha sozinha. Uhum. Nesse teclado que ela tem, esse teclado poderoso, ela já leva toda a parte rítmica, sabe? Ela só liga os microfones e sai cantando, né? Com os playbacks dela. E ela toca muito bem, é uma mulher muito bonita. Então ela vive aí, faz 2, 3 trabalhos por final de semana, né? Então eu já tive um contato com ela na época, ela disse, eu quero fazer um lance assim, então você topa? Ela falou, claro. Então, daí já leva ela, já monta um esquema. Vai eu e ela, né? Tipo assim, ela faz a voz da mulher, ela faz a voz do homem. E daí a gente faz uma farra. É aquela pergunta que nunca pode faltar, que eu sempre faço. Quais são, tipo assim, na sua visão, os principais perrengues, assim, pra quem vive de música aqui no Brasil, de uma maneira geral, né? Música de uma maneira geral. O que que você considera como o maior desafio? Bem, estamos passando um momento político assim que está destruindo as casas noturnas, né? Mas show ao vivo, você tem que ter uma banda renomada, você tem que ser conhecido. Não dá para, de um dia para o outro, você sair tocando. Né? Então, para esse pessoal que está começando, que está com o gás todo, né? Tá tipo armado até os dentes, sai tocando em barzinho. Mas eles não pagam bem, não adianta. Se você não tocar em barzinho que paga pouco, você nunca vai tocar num bar que paga muito. Né? Uhum. Porque você tem que ter experiência. Se você consegue ter experiência, você trabalhar. Né? Mas eu nunca toquei assim, então vai continuar não tocando. Agora, se quiser fazer, tem que dar cara para bater, entendeu? Mas o cara, ele é explorador. Olha, tá cheio de exploradores. Isso é É o que verdade. mais tem. Não, mas assim, sempre vai ter lugares bons. Né? Se fosse só ter exploradores, se os exploradores dessem certo, só teria bar de explorador. Sim. Como o explorador não consegue levar música, o bar dele fecha. Então, provavelmente esses bares todos estão fechando também. Né? Mas existem boas casas de espetáculos, boas casas de shows. Então, ir atrás, tem que ir atrás e tem que apresentar um trabalho bom. Tem que levar um demo, tem que dizer, ouve aí meu demo, mas eu não tenho tempo para ouvir. Daí uma hora alguém vai ouvir. Né? Sempre, você tem que levar 10 demos para que um ouça. Tá? E daí, quando se um ouvir que der certo, daí o segundo não vai ouvir, eu vou dizer que vocês estão indo bem lá em tal lugar. É assim, o meu conselho é não ter medo de fazer o que você está afim. Né? Se você não. Vá ser açougueiro, se você não quiser, sabe? Não quiser batalhar. Tem que bater, velho. Como eu falei, tem que dar cara para bater. Tem que acreditar, sabe? No meu caso,
eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu, quando era moleque, minha irmã mais velha, ela dizia assim, eu cantava em coral de igreja, né, com ela. Eu tinha 15 anos, e eu, a minha irmã, e a minha irmã, essa irmã mais velha, e minha irmã do meio, nós três sempre tivemos a voz assim, aquela voz rouca, aquela voz raspada. Tá? Daí minha irmã falava assim, ai, quando eu tinha 15 anos, eu falava, ai, que pena, Toninho, você nunca vai conseguir viver de música, você nunca vai conseguir ser cantor. Por quê? O pessoal fala hoje em dia, hein? Então, não, mas ela falava assim, porque você tem a voz suja, né, a voz rouca. Daí eu falei, depois de alguns anos, que eu já estava estourado na noite, inclusive o filho dela tocava na banda, eu falei, você se lembra que você falou que eu não tinha futuro, porque a minha voz era, vai se danar, vai se danar. Retiro o que eu falei. Então, porque eu até, esse negócio você conhece o Joe Cocker, né? Unchain my heart, baby, let me go. Então, eu até comento assim, um caso pitoresco que aconteceu comigo. Eu estava tocando num barzinho aqui em Moema, no final dos anos 80. Né? Eu tinha um triozinho para. Porque eu fazia muita propaganda. E propaganda são 30 segundos. E eu dizia, eu preciso tocar uma música inteira. Sabe? Então eu comecei a tocar assim, um barzinho. Né? Escolhi o repertório. Daí uma noite lá, eu estava tocando num barzinho. E no intervalo, eu passei assim, o barzinho era estreito, aí eu tinha que passar no meio das cadeiras, eu passei conversando com o baixista, a gente foi do lado de fora. Daí nisso saiu um casal que, por sinal, de Sorocaba, né? Esse casal, eu acabei fazendo amizade com eles. Eles falaram assim, olha, a gente estava ouvindo o senhor cantar, né? Educação, né? Esse tipo, a gente estava ouvindo o senhor cantar, nós estávamos indignados. Que coisa! Como é que um homem, assim, imita, sabe? Deveria ter voz própria, deveria ter um repertório condizente, assim, sabe? Não imitar os outros. Mas daí nós vimos assim, ele está imitando o Joe Cocker. Mas quando o senhor passou falando pela gente, pelo corredor, eu falei para minha esposa, nossa, a voz dele é assim mesmo. Eles ficaram meus fãs, sabe? Daí eles vinham todo final de semana para ver cantar aqui, sabe? Tipo assim, porque eles descobriram que eu não imitava ninguém. E nesse lance de Joe Cocker, eu acabei fazendo uma banda, tributo ao Joe Cocker. Daí, nossa, foi muito legal o repertório de Joe Cocker, sabe? Então, o pessoal costuma dizer para mim assim, hoje teremos o Joe Cocker brasileiro. Né? Eu digo assim, não gosto, mas não posso. É um marketing, não deixa de ser. Né? Deixa de ser um marketing e, tipo, não é você que tá imitando, você tá sendo você. Então é tipo uma forma carinhosa de dizer que, olha, continue fazendo esse repertório teu, que você é fenomenal, porque além de. As pessoas falam assim, mas, nossa, tua voz é igual do Joe Cocker. Eu digo, não, é igual não. A minha voz não é igual, porque a minha voz é a minha voz, a voz dele é a voz dele. Né? O que existe entre eu e ele, assim, as nossas vozes, é que algumas sílabas, algumas fonéticas, coisa fonética, alguma coisa que eu fale, a voz fica igual a dele. Sim. Mas, tipo assim, quando eu canto músicas dele, eu não estou imitando, mas 40%, 50% da minha voz é igual a dele nesse momento. Então as pessoas falam, nossa, ele canta igualzinho. Não, eu não canto igualzinho, eu canto parecido. Tem uma certa similaridade, mas é uma questão de berço. Como dizia minha irmã, tua voz é suja, Joe Cocker também. Eu gravei muito disco no final dos anos 70, lembra que eu falei que tinha um produtor que era meu fã? Uhum. E eu fazia muito cover do Rod Stewart, né, do Marvin Gaye, né? Porque eles eram cantores com voz suja. Né? Então eu tinha que cantar, porque tem que chamar o Guise. Se eu chamar um cara de voz limpa, não vai dar certo. Né? Então naquela época a gente fazia cover, né? A gente fazia, tipo assim, usava Phil Collins, eu também fiz alguns lances de Phil Collins. Né? Então eles usavam um nome parecido
para enganar o público que vai comprar o disco. José Collins, conhece esse cara aí. Então, mas é por aí mesmo. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu queria agradecer muito mais uma vez a sua presença aqui no podcast, por você ter reservado esse tempinho para bater esse papo aqui comigo. Foi muito legal. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E eu vou deixar aqui o espaço aberto agora para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar aí na internet, onde a galera pode acompanhar o seu trabalho. O microfone é seu, fica à vontade. Eu não tenho nada. Hoje mesmo tem uma amiga minha que me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas, pô, você está tocando em Jundiaí é longe, eu quero te ver e tal. Daí tem uma outra também que falou, Guise, você está tocando onde? Eu tenho tocado em Jundiaí, tá? Daqui, o pessoal aqui de São Paulo teria que se locomover até Jundiaí. Da minha casa, ou, teoricamente, assim, do centro da cidade de São Paulo até Jundiaí, dá uma média de 70 quilômetros, né? Então, é o único lugar que eu estou tocando. Eu poderia estar tocando nessas outras casas aí, poderia estar matando. Então, não, mas eu acabo ficando em casa, porque aquilo que você estava falando de cachê, lembra que eu falei assim? Você está começando, vai lá dar cara para fazer. Não, eu hoje em dia não saio de casa, se não pagar bem, não saio. Entendeu? Sabe, eu vou... Cadê o baterista que toca comigo, que tocava comigo, não toca mais comigo, né? Já... A gente houve um desentendimento, porque você não vou falar o nome dele, mas ele, às vezes que a gente ia tocar, ele chegava muito bêbado, esquecia as músicas, esquecia o repertório, errava tudo. Daí fez isso 2, 3, 4 vezes seguidas e falei, não, estamos fora. Agora estou usando um outro baterista, que não bebe, né? Então, tá bem legal o esquema. Mas outro dia ele me ligou, Guise, pô, vamos fazer comigo lá e tal, lá no Taboão da Serra. O Taboão da minha casa, o Taboão dá 20 quilômetros, né? Vamos lá, o cachê é pouco, mas eu falei, não. Eu ia falar o nome dele. Não vou, não adianta, não vou. Não saio de casa. Tem que ser, no mínimo, sem muito cansaço, R$400. Mas, se puder, eu quero ganhar 500, 600, 800. Entendeu? Mas agora, justo. Não vou tocar por mixaria, não vale a pena. Tem que valorizar o trabalho também, né? Não, claro. Eu fiquei com vontade de falar isso para ele, né? Falei assim, sabe por que o cara te paga pouco? Porque ele sabe que você vai. Se você bater o pé, ele aumenta o preço. Não, ele fala, vem tocar, você vai. É como diz um amigo meu, um amigão meu, que hoje eu estava pensando nele, porque ele está muito doente. Né? Ele foi baterista da minha banda há 5 anos, e já faz uns 5, 6 anos já que está meio na moita. Ele tocava com a Rita Lee na banda Tutti Frutti, né? O Franklin, famoso no Brasil inteiro. Franklin Paulillo. O Franklin era da banda Tutti Frutti e o Franklin, quando tocava com a gente, ele brincava assim. Ô Franklin, chega um cara, pergunta assim, ô Franklin, ele é o retrato de como é o músico brasileiro. Ele falou, Franklin, pô, quanto se cobra para tocar comigo aqui, para fazer um show comigo? Olha, meu cachê, R$5.000. Mas se tiver 50, eu vou. Porque é assim, sabe? O cara, ninguém sabe bater o pé. É 5.000, não. Dá todo meu, não dá. Tá bom. Passo 4, tá bom, né? Agora, o cara pede 5.000, depois baixa para 100. Tem uma diferença muito boa aí, de 5.000 para 100. Então, não, assim não vale a pena, né? Mas não vale. Então, meu conselho é esse, volto a dizer. Se você está afim, se você acredita no que você faz, é muito importante que você acredite. Tinha um pianista, já falecido, que todo mundo chamava, falando que o cara era uma geladeira, né? Não tinha expressão alguma, né? Ele tocava piano. Ele tocava muito, ele tocava na alta sociedade aqui em São Paulo, ele tocava nos clubes chiques, né? Clubes de primeiro mundo, da elite, tá? E ele também tocava assim, em festas particulares dos milionários, né? Da família Scarpa,
Né? Ele era pianista que estava tocando nesses ambientes. Assim. Ganhava muito bem, mas o cara era uma geladeira. Se ligasse o computador tinha mais tesão de tocar do que ele. Entendeu? Caramba. Mas eu falava para todo mundo, ó, se você, aliás, estou falando aqui agora, né, um lance de conselho, se você não sentir o que você está fazendo, se você não tem emoção, se você não consegue fazer a coisa certa, assim, tipo, transmitir, então estude para ser como aquele pianista. Pelo menos faça tudo certinho. Meio que mecânico, mas faça certinho. Entendeu? Não vai estudar e fazer errado, que já não tem sensibilidade, não consegue expressar e ainda vai fazer errado, aí não dá certo. Tá? Então, tem que compensar a falta de tipo assim, de emoção com a técnica. Né? Tem guitarristas, conheço guitarristas ótimos que tocam, que o pessoal fala que é fritar, né? Mas o cara toca aquele milhão de notas, mas não tem coração. Tá? É como se fosse um computador. É melhor o Jeff Beck, que faleceu, né? No começo do ano aí, que era ídolo da mocidade, do mundo inteiro. O Jeff Beck, ele quando precisava fazer, ele fazia, mas nos últimos 50 anos ele nunca mais fez isso. Ele convencia as pessoas com uma nota só. Não precisa ser virtuoso, não precisa nada disso. Basta, como diz um outro amigo meu, você tem que tocar com sentimento. Você tem que tocar as pessoas, não a música. Entendeu? É isso aí. Tem o carisma necessário. Claro, claro. A pessoa está indo para ver o show, não quer ver geladeira, não. Não quer ver, ele quer ver um microfone, ele não quer ver um sorvete. Exatamente. Galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, clique no botão de seguir aí do Spotify. Também estamos no YouTube. Se inscrevam aí no nosso canal. A gente tá no YouTube também aí. Se deixa a curtida. Sigam-me. Aqui embaixo. Isso aí. E sigam-me também nas redes sociais. Carvalho_Alf, tanto no Instagram como também no Twitter, agora X. Aliás, aproveitando então, ó, o meu Instagram, tudo com letra minúscula, né? Toninho, _ 1947, que é o ano que eu nasci, _ Guise. Toninho, _ 1947, _ Guise. Se você escrever assim, Toninho, _ escrever 1947, ele completa sozinho. Tá? Aí tá lá, fala, assisti lá o Spider, o podcast lá do Alfredo, tal, legal, então me adiciona aí e tal. É isso aí. E a gente vai trocando ideia. E eu já te sigo aqui há algum tempo já também, então sigam aí, galera. Vai estar aí também na descrição do podcast também para vocês seguirem o Toninho também. Aproveita aqui para mandar também um abraço pra galera da Resistência Tokusatsu, que eu tenho certeza que eles vão estar escutando isso aqui também. E o Toninho já esteve lá participando do programa dos meus amigos lá também. E é isso, galera. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Vocês que são fãs de Tokusatsu, vocês estão certos, porque emoção, é bom. Sigam em todos os canais. Falou Tokusatsu, vai lá. É isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.